Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpe o atraso, mega atraso, mas eu realmente fiquei aqui enrolada com esse acesso, porque nada queria funcionar bem na hora. Enfim, agora que está dando certo, eu estou pelo celular, então, assim, se o som ou a imagem estiver ruim, vocês vão avisando, e eu vou ver aqui como que eu faço para colocar a Dulce para dentro, porque ela já está aqui nos bastidores. Adicionar a transmissão. Oi, amiga. Ei, o que Misericórdia. houve? Seu computador deu pau de novo? Ele está aqui rodando, simplesmente assim, ó. Ele funcionou de manhã, eu trabalhei com ele de manhã, e aí depois ele parou. Aí ele abriu o livro e tá o Google Chrome só rodando, que nem a chacrete do Chacrinha, rodando e avisa. Mas tudo bem, deixa estar. Está Então aqui você está até sem o carregando. livro. Eu tô só com o livro no computador, aberto no leitor, e tô com o celular aqui. A gente está falando pelo celular, tá bom? Combinado. Tá bom. E vamos que vamos. Boa tarde, Dulce. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, excelente tarde. Cheia de emoções. É Cheia de isso aí, emoções. feira. Vamos lá. Vou Vamos embora. continuar, tá? Tá, Posso começar? pode. De repente o seu coisa resolve acordar. Vamos lá. Misericórdia. Uma breve descrição de cada seção auxilia a navegação do material e na busca da informação útil para tudo, de importantes referências até inspirações profundas. Ô, Ele está Dulce, falando aqui só do. fala a página que você está, por favor. É página 15, bem no meio aqui, uma breve descrição. Ele está explicando sobre o livro, como que ele dividiu e organizou o livro. Na Uhum. parte 1, descobrindo a matriz divina, o mistério que une todas as coisas, explora o duradouro sentimento humano que nos une ao campo de energia que liga todas as coisas. No capítulo 1, descrevi um único experimento que fez os cientistas recuarem 100 anos na busca pelo mencionado campo unificado. Nessa sessão, também comentei a pesquisa do século XX, que foi responsável por avanços na física quântica e que levou os cientistas a examinarem mais uma vez o experimento original, pelo qual nos informaram que todas as coisas são separadas umas das outras. Isso inclui 3 experimentos que são representativos e mostram a mais recente documentação sobre determinado campo de energia, não reconhecido anteriormente. Brevemente, os resultados demonstraram que o DNA humano exerce efeito direto na matéria que constitui o mundo. Gente, a experiência que provou isso é incrível, tá? Ele vai contar sobre isso no livro. 2, a emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA, que afeta a matéria que constitui o mundo. 3, a relação entre emoções e o DNA transcende limites espaciais e temporais. Os efeitos são os mesmos, independente da distância. Não existe tempo e distância. Gente, o negócio é tão grandioso. Oi, Boa tarde, Marcelo. Marcelo. Tudo bom? Vamos lá. Pouca dúvida ainda haverá ao se chegar ao final da parte 1 quanto à existência da matriz divina. Quer a sua descrição seja feita de uma perspectiva espiritual ou científica, é claro que existe algo, um campo de energia que conecta tudo o que fazemos, somos e experimentamos. As questões lógicas, então, passam a serem formuladas assim: o que fazemos com essa informação?
E como poderemos usar a matriz divina em nossa vida? Na verdade, a gente já usa, né? Como é que a gente pode usar conscientemente? Entendi. A parte 2. A ponte entre a imaginação e a realidade. Como a matriz divina funciona. Explora, esse capítulo, né? Explora o que significa viver em um universo onde, além de estarmos conectados de modo não local, gente, não local significa nós estamos conectados, mas sem tempo e espaço. Ou seja, o que é uma comunicação não local? É, por exemplo, eu pensar em algo aqui e a Cristina captar lá onde ela está, mais de 1.000 quilômetros de distância. Ou eu comentar, ou eu pensar em algo aqui e alguém que está lá no Japão captar. Isso acontece o tempo todo, você é que não percebe. Tudo se encontra interligado holograficamente. O poder sutil desses princípios talvez seja uma das maiores descobertas da física do século XX. Mas você percebe, Cristina, que isso é pouquíssimo divulgado? E assim, os cientistas que divulgam isso, eles são vistos pela maioria da classe, né, científica como os estranhos. E eu vou te falar mais. O que foi? Você está com o microfone mudo. Não ia falar? Não, então, é que eu fechei o microfone que eu achei que estava dando retorno na tua voz. Eu não sei, vê aí como é que você está ouvindo, se está dando esse Você está retorno. falando baixinho. Eu estou falando muito alto para Então, você? Eu para não mim, estou ouvindo aqui retorno. tá no talo aqui do celular, do Eu volume do não estou celular. ouvindo nada. Tá Mas tudo surda, bem. bem? Tá moca? Ô, Dulce, mas deixa eu te falar uma coisa, amor. Você acha mesmo que se esses cientistas, se todos esses experimentos forem divulgados, esse povo não vai ser tudo amarrado numa grande camisa de força e ser colocado tudo no manicômio? Acho ou não acho? Pois é. Porque, por exemplo, eu fiz faculdade de Química no século XX, no final do século XX, né? Eu me formei em 93. Gente, eu não vi nada disso. Não é Nada dito, sobre isso. cara, porque não. Então, mas é muita safadeza, não é? É muita. E outra coisa, vou falar pior do que isso. Hoje eu tenho filhos na escola. Ninguém Não é. aprendeu. E quando eu vou falar, eu sou a louca, a Uhum. bruxa, a esotérica. Ou a viajandona. Ai, mãe, já vi você com essas histórias, como se a gente estivesse falando assim, né? Coisas do outro mundo. Cara, é ciência. Mas aí tem gente que chama física quântica de pseudociência. É uma Porque pseudociência. e sabe que essa é uma característica muito, muito comum dessa Matrix, que é assim, ó, tudo aquilo que ameaça, o que ela faz? Ela faz de um tudo para tirar, para deixar desacreditado, sabe, para inferiorizar, para minimizar, para reduzir, para ridicularizar. Então, os físicos quânticos, olha, são pessoas super inteligentes, muito além, sabe assim, tipo, em conhecimento, em inteligência e tudo mais. E é muito comum ainda serem ridicularizados. E isso é um erro Exatamente. gravíssimo, né? E é de propósito isso, que é feito isso. Que é para E é realmente tirar mais isso. ainda. Existe um movimento em prol da ignorância. Não é só para esconder determinados assuntos. Não é só para deixar na ignorância alguns assuntos. É a ignorância de tudo que leva a pessoa à lógica. Sabe que a neurociência já prova que uma pessoa que sabe bem matemática, ela
ela vai questionar tudo em qualquer ciência, em qualquer área da vida. Porque ela aprende a questionar, a fazer análises, a fazer. Ela tem uma melhor percepção, não só da matemática, mas da vida. Então, é como a matemática é uma coisa que desenvolve essa questão da consciência. Então, não que a matemática vai te dar consciência, mas ela te dá subsídios para questionar mais e buscar mais a fundo certos assuntos. E o que a gente vê? A maioria das crianças odeiam matemática, porque a base escolar é uma. Entendeu? É uma. Porque eles não fazem questão de colocar professores que realmente ensinem, que estimulem essa questão do pensamento lógico, do pensamento analítico. Então, a gente precisa incentivar os nossos filhos a pensarem fora da caixa, a buscarem essa racionalidade. E por quê? Junto com a racionalidade vem tudo isso. Você começa a questionar, você começa. E não tem como. Quando você chega nisso aqui, não tem como você começar a negar a espiritualidade, não tem como você começar a negar, sabe, tudo isso. Ou você acha que Greg Braden, Brian Tracy, eles eram muito espiritualizados antes? Eles eram cientistas, totalmente lógicos e racionais. Só que depois que você vê certas coisas, não tem como você desver, como você mesmo fala, né? E aí você abre um outro universo para você. E aí você vê que está conectado, que uma coisa está conectada com a outra. Mas uma coisa, sabe, é, 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 é a Matrix, é como você falou, é um movimento para que as pessoas continuem escravas, porque é isso, escravas do difícil, escravas do vitimismo, escravas, né, dessa vida complicada. Uhum. E adormecidas, né? Adormecidas no seu processo de expansão, no processo de autoconhecimento. Então você fica ali inerte e continua tudo como dantes, né? No quartel de aprendiz. A gente vai É, assim. exatamente. Sendo bastante possível que seja a menos compreendida e mais negligenciada. E tua internet está Essa é uma falhando também? questão. Pois Hã? foi. Tua internet está falhando também ou é a minha? Só a minha que está falhando? Eu não Você deu sei, uma porque sumidinha. aqui não fica o negocinho, né, para eu ver. Aquele negócio que mede a internet, só você que vê. É possível, porque ontem a minha estava bem ruim. Essa exceção intencionalmente não técnica, projetada para ser um guia útil dos mistérios das experiências que todos compartilhamos, mas que raramente reconhecemos como plenamente capazes de nos transmitir conhecimento. Quando olhamos a nossa vida do ponto de vista de todas as coisas estarem em toda a parte o tempo todo, as implicações são tão vastas que muitas são de difícil percepção. É precisamente por causa da nossa conexão universal que temos o poder para suportar, compartilhar e participar das alegrias da vida e tragédias em toda a parte e a qualquer tempo. Como usamos esse poder? A resposta começa com a nossa compreensão de que realmente não existe aqui e lá, ou depois e agora. Da perspectiva da vida universalmente conectada como um holograma, o aqui é sempre lá, e o depois é sempre agora. As tradições espirituais antigas nos lembram de que, em todos os momentos de cada dia, fazemos escolhas que são afirmativas ou negativas para a nossa vida. Em cada instante, escolhemos nos nutrir de maneira que contribuirá para fortalecer ou para enfraquecer a nossa vida.
para afirmar a vida pela respiração profunda ou para negá-la pela respiração rasa, pelos pensamentos e falas que vão elevar ou denegrir as imagens de outras pessoas. Presta muita atenção no que ele está falando aqui. Primeiro, né, aqui, lá, antes, agora e depois, né? Isso não existe, só existe o agora, só existe o aqui. Então, quando você vê um filme, ainda que ele um filme tipo da Segunda Guerra, um filme da Primeira Guerra, um filme, sei lá da época dos vikings, com aquele monte de coisa que a gente vê, aquele monte de violência gratuita. Você se dói por aquelas pessoas, como se eles estivessem aqui agora. Por quê? Porque para sua mente emocional não existe tempo e nem espaço. Tudo é aqui e agora. Agora, se você olha para o passado e na sua mente ele está acontecendo agora, e você escolhe ficar pensando em coisas ruins que aconteceram com você, com a sua mãe, com a sua avó, com seu pai, com blá, 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 com seu vizinho, você está escolhendo uma carga negativa para a sua vida, doença, coisas ruins. E ao mesmo tempo, se você escolhe olhar para as coisas maravilhosas que também aconteceram, e que normalmente em maior número, mas que a gente foca nas negativas, né? Elas parecem maiores. Você vai, ao contrário, começar a olhar por uma perspectiva diferente. Então, é escolha que a gente faz todos os dias, o tempo todo. Se você escolhe olhar pela perspectiva negativa, triste, ansiosa, depressiva da vida, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, depressiva, doente e desagradável. Porque a energia contamina. Não pense que é fácil para alguém que está aí lutando para ser positivo ficar perto de alguém que não é. É uma luta. Sinto muito dizer. Agora, se você está buscando mudar isso, começa a focar em todas as coisas maravilhosas que te acontecem, começando pelo fato de você estar vivo. E por causa disso mesmo, poder mudar todas as coisas que te incomodam. Mas de verdade, ontem, agora mudando de assunto, né? Olhando para esse negócio de ansiedade e depressão, né? Ontem eu li um texto do Sadhguru, cara, que foi um soco no meu estômago. Eu que não sou isso, né? Mas que fala o seguinte: a pessoa que escolhe essa perspectiva, ela ou é uma pessoa que não acredita em Deus, ou que tem um ego tão inflado, tipo assim, que eu não aceito a realidade como ela é. Ela tem que ser do meu jeito. Texto, eu até mandei para algumas poucas pessoas. Não mandei para a Cristina, vou mandar, Cristina. Porque se você começa a pensar, é exatamente isso. A ansiedade e a depressão, fora os casos patológicos, tá? Existem casos patológicos, por exemplo, existem pessoas que são ansiosas e depressivas por questões patológicas, como, por exemplo, a falta da vitamina D. Porque a falta da vitamina D, do magnésio, de cálcio, a falta de alguns nutrientes, mas principalmente da vitamina D, ela faz o cérebro ter dificuldade de gerar neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores da alegria e do prazer. Então, a pessoa ela fica patologicamente doente. Vai fazer uma terapia com a gente? É aquele tratamento, uau! A pessoa fica bem 10 dias, 15 dias, maravilhosa, muda de vida. Daí a pouco está na cama, no quarto escuro de novo. E aí você olha e fala assim, mas tinha sido incrível?
o resultado, o que que aconteceu aqui? Isso me fez começar a olhar para isso, sabe? O que mas sabe qual que é a nossa falha, Cristina? Quando a gente fala de holístico, a gente critica o médico que só olha para o corpo. E a gente só olha para os outros corpos, não olha para o corpo físico. Energia. Verdade. Então, a gente precisa incluir o corpo físico e as suas necessidades, as suas, as Carências, né? as falhas nutricionais, Uhum. porque isso está intrinsecamente ligado ao emocional também, tá. Mas isso aqui foi Sim. só um adendo que eu fiz aqui, gente, porque puxei um assunto que puxou o outro, né. Desculpa aí. Não, mas é super pertinente. E de fato, né, o quanto que a gente é relapso com esse equilíbrio das nossas vitaminas, dos minerais, de tudo isso que compõe o nosso corpo, né? E aí você acaba favorecendo essa situação. E é interessante você falar, Dulce, porque de fato, quando a gente está com essa falta, essa defasagem na vitamina D e negligenciando o bem-estar, né, bioquímico mesmo do nosso corpo, a gente não consegue sustentar uma mudança energética por muito tempo, né? Não Porque consegue. você vai para um nível de energia, mas você precisa que esse corpo aqui continue fluindo, né? Para conseguir sustentar esse pique, essa energia. E aí você acaba, fica uma semana, duas, daqui a pouco está novamente caidinho. Então, mas não é só a vitamina D, tá? A vitamina D, eu diria que é a principal, que ela é o regulador de todo o sistema imunológico. Assim, ela está presente em todas as funções do corpo, todas, absolutamente todas. É a única que está em todas. Uhum. Mas, por exemplo, a falta de algumas vitaminas B, o magnésio, o cálcio, então são vitaminas e minerais. É importante a pessoa começar a olhar para isso e fazer um exame, mas também é importante a gente olhar fora da caixa para isso. Por quê? Por exemplo, as taxas que são consideradas normais pela medicina tradicional não considera essa questão da produção de neurotransmissores. Quando existe uma falta, quando essa pessoa é ansiosa ou depressiva, ou as 2 coisas, ela precisa de uma taxa mais alta de vitamina D para gerar esses neurotransmissores em quantidades adequadas. Então, aquela taxa de 70, que é considerada ali o normal, né, para as pessoas que não têm nenhum problema emocional, ela não leva em consideração isso. Então, eu diria, na minha ignorância da medicina, tá? Mas tá aí o doutor Coimbra que pode sanar essas dúvidas. Eu acho que a pessoa tem que estar com uma taxa mais ou menos de 100. A É. pessoa que tem ansiedade ou depressão, ou ambas, para que ela mantenha esse padrão de serotonina, sabe, dos neurotransmissores do bem, Uhum. porque eles precisam disso para serem produzidos. Vamos lá. Pelo poder da nossa consciência não local e holográfica, consciência não local é consciência que está em todos os lugares, em todos os tempos ao mesmo tempo. É louco, mas é real. E holográfica, cada uma dessas escolhas aparentemente insignificante tem consequências que se estendem além dos lugares e momentos da nossa vida. As nossas escolhas individuais se combinam e se tornam a nossa realidade coletiva. E isso é o que torna as descobertas tão excitantes e assustadoras. Pela compreensão desses fatos, percebe-se que a razão porque nossas aspirações, pensamentos e preces já estarem sempre em seus destinos, que não somos limitados
pelo nosso corpo ou pelas leis da física, que apoiamos nossos seres queridos em toda parte, seja no campo de batalha ou na sala da diretoria, sem ao menos sair de casa, e que temos o potencial para nos tornarmos saudáveis instantaneamente, que existe a possibilidade de visão através do tempo e do espaço, sem que, ao menos, precisemos abrir os olhos. Então, essa capacidade não local de visão, de audição, de presença, de emissão de pensamento, ela significa o seguinte: você tem condição, por exemplo, de mandar uma mensagem não só para uma pessoa, como está eu e a Cristina aqui, separada por uma distância física, mas você tem condição de mandar uma mensagem por pessoas que estão separadas por dimensões. E também você tem como mandar mensagens para pessoas que estão separadas por eras. Eu vou parar de falar, senão eu vou ser internada hoje, com camisa de força, porque eu vou resistir. Adorei. E a gente só está na introdução, a gente só está no comecinho aqui, gente. No final disso daqui, amiga, a gente vai junto, a gente vai de mão dada, tá? A gente escolhe um lugar Tina, comum. Boa. um livro desse na minha mão, filha. Cara, eu vou te falar. Vamos Bora lá, que bora. vai lá. Você Parte lê? 3. Parte 3. Mensagens da matriz de vida. Vida, amor e cura na consciência quântica. Mergulha diretamente nos espaços práticos do que significa viver no campo unificado de sincronicidades e coincidências, poderosos atos de cura intencional, e que os nossos mais íntimos relacionamentos nos mostram essa sessão nos mostra. Essa sessão serve como modelo para que possamos reconhecer o que experiências semelhantes poderiam fazer em nossas vidas. Mediante várias histórias de caso, compartilhe o poder, a ironia e a clareza de como eventos aparentemente insignificantes da nossa vida estão, na verdade, mostrando a nós mesmos quais são nossas crenças mais profundas e verdadeiras. Entre os exemplos usados para descrever esse relacionamento, incluo a história de um caso de como nossos bichinhos de estimação podem nos mostrar com o seu corpo como estão as condições físicas do nosso, que passaram despercebidas ou que tinham então, ou que até então, não, peraí, ou que ainda estão se desenvolvendo. Este livro é o resultado de mais de 20 anos de pesquisa e de minha jornada pessoal na busca pelo significado de grandes segredos conservados pelas mais antigas, místicas e valorizadas tradições. Agradará a todos que sempre procuraram respostas para indagações de questões como: será que estamos realmente conectados? E se estivermos, qual a profundidade dessa conexão? E, em último, e em que medida nosso poder pode verdadeiramente mudar o mundo? Mas você já percebe que não vai ser todo mundo que está nesse questionamento, né, Dulce? Então, assim, agradará a todos que estiverem nesse nível de questionamento, vale lembrar. A matriz Mas, divina foi... Cristina, nem todo mundo está preparado para tudo que esse livro traz. Não, então, Porque as é isso que... pessoas elas estão querendo a resposta assim, como que eu crio dinheiro com facilidade? Na Sim, verdade, isso é um questionamento raso. Se elas forem mais a fundo, elas querem muito mais do que isso. Mas, assim, de forma muito rasa, é isso que está todo mundo querendo.
Mas será que eles estão preparados para esse tipo de informação, tipo da comunicação não local, ou da presença não local? Isso. Eu quero dar um exemplo da presença não local. Ai, Tem um santo, Santo Antônio de Pádua. é. Ele se tornou santo porque ele estava ao mesmo tempo em 2 lugares ao mesmo tempo, isso ficou provado. Ele estava rezando uma missa num país e no mesmo dia, no mesmo local, ele estava no júri que o pai dele estava sendo acusado de alguma coisa e ele era a única pessoa que podia salvar esse pai. Olha, E ele estava lá dando depoimento no júri. Mas esse não é a única pessoa que fez isso, tá? Existem vários relatos na história, mas esse ficou famoso porque ele virou um santo da Igreja Católica. Por conta disso, isso foi considerado um milagre, mas na verdade é uma capacidade que todos nós temos. Isso chama presença não local. Na verdade, ele não estava em corpo físico nos 2 locais, é claro, é. mas ele estava de forma que todos pudessem ver nos 2 lugares e em consciência nos 2 lugares. Que babado, hein? Já pensou? É Que fácil delícia? negar uma história dessa, né? Falar assim, não, isso é Vocês estão conversa doidos. fácil. Difícil é você acreditar e você entender o que a ciência prova hoje. E esse negócio da telepatia, da comunicação não local, É, isso é isso é, provado pela ciência isso é hoje. maravilhoso. Não é mais uma coisa de paranormal. Uhum. É científico já. Comunicação não local. Esse livro, ai, cadê aqui, ó? A Matriz Divina foi escrito para todos cuja vida faz uma ponte entre a realidade do passado e a esperança do futuro. Ouça o pedido para conceder perdão e se compadecer, vindo de um mundo cambaleante pelas cicatrizes de tantos ferimentos, condenações e medos. A chave para sobrevivermos a essa época da história é criar uma nova forma de pensar. Enquanto ainda enfrentamos condições que ameaçam nossa existência. Poderemos, por fim, descobrir que nossa capacidade de entender e aplicar as regras da matriz divina guarda o segredo de nossa cura mais profunda, da nossa maior alegria e da nossa sobrevivência como espécie. Greg Braden, Santa Fé, Novo México. Né? Descobrindo a matriz divina, o mistério que une todas as coisas. O que existe no espaço em volta? Resposta: a matriz divina. Capítulo 1. A ciência não pode resolver o derradeiro mistério da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que tentamos resolver. Max Planck, 1858 a 1947. Físico. Quando nos compreendemos, quando compreendemos a nossa consciência, compreendemos também o universo e a separação desaparece. Amit Goswami, físico. Existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia que simplesmente é. Nessa incubadora quântica de realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura das nossas falhas, nossas carências
e doenças, nossos maiores medos e desejos mais profundos. Absolutamente tudo tem início nesse caldo potencial. Por meio de. Você quer falar alguma coisa? Se quiser falar, você abre o microfone, porque eu fico assim, tá? De lado. Por meio dos construtores da realidade, fantasias, expectativas, ponderações, paixões e preces, galvanizamos cada possibilidade na existência. Ao professar as crenças sobre quem somos, o que temos e o que não temos, o que deveríamos ser e o que não deveríamos ser, insuflamos vida nas nossas maiores alegrias, mas também em nossos mais negros momentos. O princípio para dominar esse lugar de pura energia é ter o conhecimento de que ele existe, compreender seu funcionamento e usar uma linguagem que seja reconhecível. Como arquitetos da realidade, tudo fica à nossa disposição nesse local onde o mundo começa, o espaço puro da matriz divina. Princípio 1. A matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as nossas criações. A última coisa que eu esperava ver em um final de tarde de outubro, ao escalar uma trilha remota em Four Corners, no noroeste do Novo México, era um dos guardiões das tradições americanas nativas, andando na minha direção nesse mesmo caminho. Lá estava ele, de pé, no topo da pequena rampa que nos separava na medida em que os nossos caminhos convergiam. Não sei bem desde quando ele estava ali. No momento em que o vi, ele aguardava a minha chegada. Olhava-me enquanto eu escolhia meu passo entre as pedras soltas da trilha. A luminosidade no fim da tarde ensombrava profundamente a silhueta do corpo do homem. Quando ergui a mão para bloquear a luz do sol nos meus olhos, vislumbrei mechas do seu cabelo comprido até os ombros, soprando pela face. Ele parecia tão surpreso em me ver quanto eu em vê-lo, protegendo o som, protegendo o som com as mãos em concha em volta da boca. Ele gritou: "Olá, olá", respondi. Não esperava encontrar ninguém aqui a essa hora do dia. Aproximando-me, perguntei: "Há quanto tempo você está me observando?" "Não fazia muito tempo", disse ele. "Vim até aqui para ouvir as vozes dos meus ancestrais, vinda dessas cavernas." Falou enquanto apontava para o lado oposto do cânion. O caminho em que estávamos dava voltas em torno de uma série de locais arqueológicos, construídos há cerca de 11 séculos por uma tribo misteriosa. Ninguém sabia de onde tinham vindo, nem quem eram eles. Sem evidência alguma da evolução de suas habilidades ao longo do tempo, essas pessoas, chamadas pelos nativos modernos simplesmente de os antigos, apareceram em um momento da história, trazendo a mais avançada tecnologia que jamais seria vista na América do Norte durante os 1000 anos seguintes. Os edifícios de 4 andares e perfeitas câmeras Kivas, estruturas cerimoniais arredondadas subterrâneas, aos amplos sistemas de irrigação e colheita sofisticados que garantiam o sustento da população, o lugar parecia ter surgido do nada, num belo dia. E, de repente, os que o tinham construído foram embora,
simplesmente desaparecer. Os antigos nos deixaram preciosas pistas para nos dizer que eles eram, com exceção da arte rupestre, nas paredes do cânion, nunca foram encontrados registros históricos sobre o fato. Não existem locais de cemitérios coletivos de cremação, nem cenários de guerras passadas. Ainda assim, as provas são visíveis, centenas de antigas habitações ao longo de uma garganta de 18 quilômetros de comprimento por 2 de largura, no canto remoto de um cânion desolado do noroeste do Novo México. Eu já havia estado nesse lugar, outras vezes para caminhar, imerso na estrada, na estranha beleza dessa desolação aberta, e para sentir o passado. Mas entardecer de outubro, tanto o nativo quanto eu havíamos Nesse chegado. entardecer. Nesse entardecer de outubro, tanto o nativo quanto eu havia chegado ao meio do deserto no mesmo dia, pela mesma razão. Enquanto trocávamos ideias, nossos segredos, sobre os segredos que o lugar ainda escondia, meu novo amigo me contou uma história. Antes de entrar na história, gente, de onde veio esse povo? Fala para mim, de onde veio os antigos? você quer que eu fale mesmo? Pode falar. Ó, eu sei que os egípcios vieram de Capela. Capela que é uma estrela, eu acho que é da galáxia de Órion. De Órion. Mas vieram povos avançados de várias escolas que estavam subindo, né, no degrau da evolução e que precisavam tirar dali os alunos que, por teimosia ou por qualquer outro motivo, se negavam a avançar em seus aprendizados necessários. É o mesmo movimento que a Terra está fazendo agora. Agora, exatamente. Gente, e tudo bem, se você não entendeu nada do que eu falei agora, tá tudo certo. Eu até prefiro que você não entenda. Vamos lá. Mas, assim, de verdade, a gente ficar negando coisas que a gente não entende é a mesma coisa da gente fechar os olhos e querer que os outros não nos vejam porque a gente não está vendo eles. É infantil, incoerente e chega a ser engraçado, né? Mas aqui no começo ele fala que existe um lugar onde todas as coisas começam e esse lugar é por energia, que simplesmente é uma incubadora quântica de realidades, onde Adorei tudo é essa possível. comparação. Que coisa linda! E essa incubadora é em todos os lugares. A gente está mergulhado nessa incubadora quântica, onde tudo é possível. É uma incubadora de realidades. E como é que a gente cria realidade nessa incubadora? Com a nossa vibração. É por isso que você escolher ficar vibrando negativo, você vai estar criando uma vida negativa para você e contaminando a piscina, bebê. Entendeu? Então faz isso não. Faz isso não, entendeu? Se não for por você, faça pelas pessoas à sua volta. Melhora aí sua vibração, melhora seus pensamentos, suas emoções, você vai ficar bem, todo mundo vai ficar bem. Ainda que vocês fiquem igual a gente, assim, meio dã. Cristina está. Mas aí não tem problema, porque aí o que a gente faz? A gente marca um grande encontro, você entendeu? Com todo mundo, a gente faz um piquenique, assim,
muito louco, tantã então tudo quântico de plantão. certo. Tan, 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 tan. Exato. Adorei. Ó, mas eu vou falar uma coisa que é, é assim, isso é engraçado, mas é muito sério. Todo mundo que estuda essa ciência, né, fica um pouco assim, fica um pouco visto como meio maluquinho, porque poucas pessoas entendem essas coisas. Agora, de verdade, porque a maioria não entende, significa que isso Não não existe. existe? Ou significa que isso é errado? Para a maioria das pessoas. Eles é que são os loucos, cara. Presta atenção. É igual aquela música, né? Mais louca que me diz que não é feliz. Porque assim, tá um monte de gente aí dormindo, falando que a gente é doido, tá pra virada, meio louco e tal. Mas tá todo mundo perdido, mais perdido que tudo, sabe? Infeliz, triste, à beira de uma depressão, com pensamento suicida. E aí? Quem que é o louco da história, então? Exatamente, É, exatamente. Vamos ser loucos então igual nós, tá tudo bem. tá tudo bem. Aqui a gente só dá risada. E presta atenção que ele fala aqui que o princípio para dominar isso, essa energia pura que cria matéria, que cria realidades, é o quê? É ter o conhecimento de que ele existe. Fica negando. Agora eu vou te dizer uma coisa, você negar não impede você de criar através dessa incubadora. Só que você fica criando merda para a sua vida e para a vida dos outros. Verdade. Então, se você está aí pelejando, lutando para mudar, olha para isso com carinho. A Matrix não quer que você entenda. A Matrix quer que você continue negando, falando que isso é loucura, que isso é coisa de gente louca, entendeu? Para continuar dominando você. É, E olha só, quando você começa a entender como você. Primeiro, acredite, começa a dominar essa técnica. Você vira arquiteto da sua realidade, ou seja, você para de criar qualquer coisa e começa a arquitetar o que você quer para você. Começa a arquitetar como que eu quero a minha saúde, como que eu quero a minha família, como que eu quero o meu relacionamento, como que eu quero a minha vida financeira, a minha casa, o meu carro, lá, 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 lá. Não é do dia para a noite. Por quê? Porque as nossas mudanças têm que ser internas essas mudanças internas dependem do nosso esforço, que nem sempre é lá como deveria. uhum. Mas fica à nossa disposição isso. E a gente para de culpar os outros. A gente assume a responsabilidade de mudar todas as coisas. Você se empodera de ser esse arquiteto da sua vida. E aí, conforme você adquire essa disposição, né, e entende que essa disciplina de mudar você internamente é o que vai mudar no externo, você, você se dispõe a ter essa disciplina. Disciplina é liberdade, disciplina é felicidade, disciplina é isso. E nós estamos aprendendo isso, né, Cristina? Sim, Porque é exatamente isso, é esse espaço puro da matriz divina, não da matrix, entendeu? Que é o que te separa dessa verdade. Matrix é esse monte de mentira aí que te contaram e que você fica acreditando e achando que a gente é doido. Ai, ai, falar nada. Vai lá, vamos contar essa história aqui do índio. sei. Conta, amor. Você não quer contar? História? É eu? Conto. Eu entendi. Eu entendi você falar, vou contar essa história aqui do livro. Falei, vai lá. Mas tem que ler. Então Eu vai, leio? conta Eu lá. leio. E aí? Então, o índio falou para ele, né? O índio contou uma história, que é essa aqui. Há uma vez, há muitos anos,
O mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia, começou o nativo guardião da sabedoria. Existiam menos pessoas, viviam mais perto da terra. As pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo como falar com as estrelas e os povos do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio e as pessoas eram felizes. Isso também é ponto de vista, né, gente? Vamos falar que isso aqui é um jeito romantizado de olhar para o passado. A gente sempre faz isso. Toma cuidado com isso. Isso é uma mentira. Lá também tinha dificuldade, dor, sofrimento e tudo mais, tá? Ô, Dulce, para de ser História de lá assim, na Dulce. minha época, lá no passado, era melhor. Isso é conversa. Fala, Cristina. Para de ser assim, Dulce, Maria. Deixa a história do homem bonita. Cara, a gente tem que parar de romantizar o passado, só isso. Tá? Mas realmente eram tempos em que as pessoas elas valorizavam mais a natureza e, e essa questão da conexão com a divindade, né? Senti alguma coisa muito antiga crescendo dentro de mim enquanto ouvia ecoando a calma voz do homem pelo arenito das paredes rochosas em volta. De repente, a sua voz ficou triste. Então, alguma coisa aconteceu, disse ele. Ninguém realmente sabe o porquê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecerem, começaram a sentir-se separadas, separadas da terra, separadas umas das outras e até mesmo de quem as havia criado. Ficaram perdidas, vagando pela vida sem nenhuma direção ou destino. Nesse estado de segregação, acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui nesse mundo, para defender-se das mesmas forças que lhes concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. É a queda do paraíso, né? Você entende aqui que é a queda do paraíso? A separação, né? Ei, É, Eu é, é entendo, eu entendo que é a queda da consciência. É o momento que ele está citando. Por isso que eu estou a falando, identificação, para de a tirar a identi- beleza da história, sua feia. é a identificação com o ego. Logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, em vez de viverem em paz com o mundo que estavam dentro deles. Imediatamente, a história que ele contava encontrou ressonância em mim. Enquanto ouvia, eu identificava a descrição perfeita de como procedem os seres humanos hoje em dia. Nossa civilização, sem sombra de dúvida, focaliza mais o mundo em nossa volta do que o nosso mundo interior, com exceção de poucas culturas isoladas e de alguns remotos bolsões de tradições ainda remanescentes. Gastamos centenas de milhões de dólares todos os anos defendendo-nos de doenças e tentando controlar a natureza. Ao fazer isso, com toda probabilidade, ficamos ainda mais desgarrados de uma posição de equilíbrio com o mundo natural. O guardião da sabedoria havia conquistado a minha atenção. A questão agora era: para onde ele ia levando tal história? Ainda que eles tenham esquecido quem eram, intimamente a dádiva dos seus ancestrais continuava existindo, ele prosseguiu. Ainda havia uma memória vivendo dentro deles. Durante a noite, dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder da cura corporal, de fazer chover, quando necessário, e de falar com os ancestrais. Sabiam que de algum modo poderiam encontrar, uma vez mais, o seu antigo lugar no mundo natural.
Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrarem das internas, para se recordarem quem realmente eram intimamente. Com o passar do tempo, chegaram até a construir máquinas de curar, fabricar produtos químicos para fertilizar os seus plantios e esticar fios para se comunicarem a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam dos seus poderes interiores, mais atravancadas a sua vida ficava com as coisas que eles acreditavam que iam torná-los mais felizes. Enquanto escutava, eu percebi o paralelo inconfundível entre a narração sobre essas pessoas e a nossa civilização de hoje. A nossa civilização ficou impregnada de sentimentos de impotência quanto a nos prestar ajuda ou fazer um mundo melhor. Com bastante frequência, sentimos-nos desamparados ao vermos pessoas queridas aprisionadas aos grilhões da dor ou da dependência dos vícios. Acreditamos não ter poder para minorar o sofrimento causado por doenças horríveis, que nenhum ser vivo deveria ser obrigado a enfrentar. Podemos esperar apenas pela paz que resgatará os nossos entes queridos e os trará de volta dos campos de batalha estrangeiros. E também sentimos-nos insignificantes na presença de uma ameaça nuclear crescente, enquanto o mundo cerra fileiras, dividindo-se nas várias crenças religiosas, hereditariedades e fronteiras. Aparentemente, quanto mais desgarrados ficamos das nossas relações naturais com a Terra, com o nosso corpo, uns com os outros e de Deus, mais vazios nos tornamos. Tão vazios assim, empenhamo-nos na luta para preencher o nosso vácuo íntimo com coisas. Observando o mundo a partir dessa perspectiva, não posso deixar de pensar sobre o dilema semelhante levado ao cinema pelo filme de ficção científica Contato. O consultor para temas de ciência e presidente dos Estados Unidos, o consultor para temas de ciência do presidente dos Estados Unidos, representado pelo ator Matthew McConaughey, explora a questão. Fala, você sabe falar o nome dele? Não, eu falei biologia. Explo... McConaughey. McConaughey, será isso? Deve ser. Explora a questão fundamental enfrentada por todas as sociedades tecnológicas. Durante uma entrevista de televisão, ele indaga se a nossa sociedade melhorou com os avanços tecnológicos. Teriam eles nos aproximado uns dos outros ou feito com que ficássemos mais separados? Cri, 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 cri. Muito mais separados, né? Hoje a gente vê os filhos, cada um num quarto com uma televisão, um celular na mão, um computador, um tablet e muita ansiedade, muita depressão, né? Os seus comprimidinhos lá do lado, caso tenha uma crise. E as pessoas, né? Cada um vivendo a sua separatividade. A questão acaba não sendo realmente respondida no filme. E um tópico desses poderia sozinho ser tema de um livro inteiro. Entretanto, o que o consultor desejava demonstrar era um argumento bastante sólido quando indagou quanto de nosso poder dissipamos em distrações. Cara, nós somos mestres nisso, em distrações. Precisamos parar com essa patetice. Ao sentirmos que videogames, filmes, relacionamentos virtuais online e comunicação que dispensa a voz são necessidades que estão substituindo o contato face a face na vida real, percebemos sinais de uma sociedade com problemas. Cara, muitos problemas.
A mídia eletrônica e de entretenimento, embora sem dúvida pareçam tornar a vida mais interessante, também podem ser vistas como bandeiras vermelhas que sinalizam perigo e nos dizem como estamos fora da rota de uma vida rica, saudável e significativa. Além disso, quando evitar doenças passa a ser principal foco da nossa vida, como evitar a guerra em vez de como cooperar com a paz, como criar novas armas e não como viver em um mundo onde conflitos armados ficaram obsoletos, claramente fizemos a opção do caminho da sobrevivência e mais nada. Dessa maneira, ninguém é verdadeiramente feliz, ninguém vence realmente. Quando nos encontramos, vivemos assim. A atitude óbvia a tomar, evidentemente, é procurar por outro caminho. Precisamente, essa é a proposta desse livro e o motivo pelo qual compartilho essa história. Como a história termina, a gente vai saber semana que vem. Semana que vem, cenas do próximo capítulo. Mas é uma bela história. Muito linda. É isso aí, minha gente. Se preparem para dar nó no Tico e no Teco, amarrar todo mundo junto e sair daqui uma outra pessoa. Entende? Será que tem Você como vai fazer dar. uma camisa de força coletiva? Adorei. Ah, vamos fazer uma caixa de força, né? Tem a camisa de força e uma caixa de força. Vamos colocar todo mundo num container, assim, ó. Amarrar e escrever loucos. Ai, Ah, Dulce. não, eu gosto da ideia da camisa de força, que pelo menos a gente vai ficar tudo abraçadinho. Como pode ser mais divertido, né? Como pode ser muito mais expansivo. Gratidão, minha amiga, por essa leitura. Gratidão a todo mundo que esteve aqui presente. Gratidão a todos que irão ver depois, num outro tempo, num outro espaço. E vamos caminhando nessa trajetória, cada vez aprendendo mais e tirando, né, camadas e camadas. Véus de ilusão, De camadas dessa cebola patetice. brigadeira. Chega de patetice, vamos encontrar um caminho da luz, por favor, e não voltar nunca mais para as trevas. É isso É aí. isso aí. Obrigada, Dulce. Hoje tem? Não, hoje Hoje não não tem. tem. Foi ontem. Foi Foi ontem, um... ficou gravado e foi show, hein? Eu falei Então, bora sobre lá. como criar realidade, né? Crenças, paradigmas e seus pontos de vista. Será que isso influencia a realidade? Será? Será? Gente boa. Vai lá ver. Então, gente Vê boa, a vai lá. live, O comenta, Universo, compartilha. o Universo Consciência tem um monte de conteúdo para vocês, então, assim, acho que é super válido, sabe? Tá aí de bobeira? Tá sexta-feira aí, não sabe para onde ir, o que fazer, tá a fim de fazer nada e crescer um pouquinho mais, expandir. Sai desse lugar, vai lá, Universo Consciência, assista qualquer filme que você, qualquer vídeo que você acessar lá vai ter conteúdo. Que essa baixinha aí, ó, porreta, porreta. Pois é, pelo Ela, menos a de ideia vez é em quando, contribuir. de vez em quando ela tira o brilho da história do moço, né? Você vê, não, vocês param de romantizar o passado, para de ser assim, Luz, para de ser assim. Mas a Cara, a gente gente vai tem que parar com isso, que é achando, patetice. é nada, a história é linda. Não, a história é E linda, mas o romantizar o passado é patetice. Você vê que tem muita gente que vive de passado por achar que lá era melhor. Quero que você isso me é verdade. diga em qual passado que ele já foi melhor que hoje ou agora. Agora é o melhor que qualquer tempo. O agora é o lugar. O agora é o lugar. Aí. Beijo, beijo, gente boa. Tchau, Dulce, bom fim de Boa! semana. Gente, vocês estão sentindo meu perfume? Tá cheirosa, bem? Para vocês, especial. Ai, que chique. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo. Beijo.